Porque depois de tanto clamar, a porta continua fechada. Imagine uma porta blindada diante de você. Você repete a mesma combinação, empurra com força, ora do mesmo jeito e a fechadura simplesmente não responde. Agora imagine que a fechadura mudou. O código antigo não funciona mais. Se ultimamente você tem ouvido uma estática na sua vida espiritual, visto repetições estranhas no dia a dia, sentido pressões na região entre as sobrancelhas, ou calor ou pressão no centro do peito, é possível que algo novo esteja acontecendo. Seu terceiro olho pode estar abrindo. Não é uma sentença, é um sinal. Uma atualização sensorial está começando. Fique comigo. Eu vou explicar como reconhecer esses sinais, por que a oração de súplica às vezes falha e, se você escolher, um protocolo prático, simples e responsável para alinhar essa abertura com sua fonte interior. Por alguns minutos, volte sua atenção para dentro e lembre-se, quando a porta se abre, não é tanto porque você implora mais alto, mas porque você aprendeu o novo código. O que eu vou propor aqui não é uma promessa milagrosa, é uma leitura mística, uma tradição interpretativa que pode ajudar você a entender e responder ao que está emergindo. Se alguma parte ressoar, ancore sua intenção agora. Comente abaixo, apenas escreva "Meu terceiro olho está abrindo". Esse pequeno ato ajuda a concentrar e a ancorar seu desejo em comunidade. Vamos continuar. Muitas pessoas vivem uma vida de pedidos. Pedem direção, pedem socorro, pedem por sinais. Isso tem valor. Humildade e dependência são virtudes. Mas existe outro modo de relacionamento com o divino que aparece nas tradições místicas. Não apenas suplicar, mas reconhecer e afirmar a própria centelha, tomar posse da autoridade interior e emitir um comando que alinha a realidade. Em leitura mística, descreve-se que há camadas, uma fonte primordial, às vezes chamada mônada, e estruturas que obscurecem essa conexão, forças que mantêm a amnésia. São termos que vêm de uma linguagem esotérica. Não estou dizendo que essa é a única maneira de ver as coisas, apenas oferecendo uma hipótese que explica por que algumas pessoas experimentam uma alteração sensorial intensa, um terceiro olho que desperta, enquanto outras seguem sem perceber. Se me permitam uma metáfora tecnológica, pense em sua alma como um dispositivo que precisa de atualização. A mônada é o servidor principal. O demiurgo e os arcontes são, na linguagem simbólica, camadas de firewall, protocolos antigos e rotinas que limitam o acesso direto ao servidor. Os pneumáticos, na linguagem esotérica, são aqueles cuja sensibilidade permite sintonizar a linha direta. Os ílicos são os que ainda operam principalmente no nível material e não sentem essa frequência. É uma leitura simbólica para ajudar a entender o fenômeno. Novamente, esta é uma leitura mística/esotérica da narrativa. Respeite outras tradições e não transforme isso em doutrina absoluta. Então, o que muda quando o terceiro olho começa a abrir? Quais sinais você pode perceber? Preste atenção a 3 categorias principais. Primeiro, há os sinais de colapso. Pequenas desordens na sua rotina emocional e mental que parecem desmontar velhos padrões. Lembranças que vêm à superfície, desejos antigos que perdem força, comportamentos que se desfazem sem esforço. Segundo, há o eco. Sincronicidades que começam a acontecer com maior frequência. Números repetidos, frases que aparecem em diferentes contextos, pessoas entrando em cena na hora exata. Terceiro, vem a neutralidade, uma espécie de desapego sereno que acompanha os pulsos de revelação, como se você voltasse ao mundo comum sem a necessidade de agarrar cada experiência. Esses 3 sinais não são garantias, são indícios que sugerem que a sua sensibilidade está sendo recalidada. Antes de irmos para o protocolo prático, quero apresentar 3 chaves que, em muitas tradições místicas, aparecem como essenciais para abrir um circuito: reconhecimento, autoridade e comando. Reconhecimento significa identificar a sua centelha, aceitar que dentro de você existe uma presença que é participação da fonte. A autoridade é a postura interna, não a arrogância, mas a responsabilidade de quem sabe que carrega uma voz legítima no universo. Comando é a ação, emitir uma intenção clara que o universo possa responder. Essas 3 chaves trabalham juntas. Você reconhece quem é, assume sua autoridade e emite um comando alinhado. Em termos práticos, isso muda a forma como você ora. Não apenas implorar por algo externo, mas declarar a presença interna e ordenar em nome dela. Para que isso fique mais claro, trago uma ilustração. Há cenas na tradição das escrituras que, numa leitura mística, podem ser vistas como operações de alinhamento. Quando se fala de alguém que é chamado de volta à vida, por exemplo, há quem leia a cena como uma ativação de um potencial latente,
um fechamento e abertura de circuito. Reforço, esta é uma leitura mística e interpretativa, não uma afirmação do senso comum histórico. Use isso como lente, não como regra. O ponto é que algumas tradições mostram Jesus operando não apenas por súplica, mas por uma declaração de autoridade que ativa uma transformação. Na prática, para você, isso significa que quando o terceiro olho desperta, você pode aprender a participar conscientemente desse processo. Agora eu vou guiar você por um protocolo prático, direto e responsável. Ele tem 5 passos: desconectar, deslocamento, ressonância, declaração, reconhecimento, autoridade e comando, e soltura. Faça isso onde se sinta seguro e tranquilo. Se em algum momento você se sentir desconfortável ou perturbado, interrompa a prática e busque apoio. Lembre-se, isto não substitui apoio médico ou psicológico quando necessário. Passo 1. Desconectar. Não é fugir da vida, é desviar a atenção das narrativas mentais e das prioridades externas que puxam você para fora de si. Imagine que você está desligando notificações internas. Não reprima pensamentos, apenas não se identifique com eles. Observe-os como nuvens que passam. Se pensamentos de dúvida surgirem, reconheça: isso está aqui, e deixe passar. O objetivo é reduzir a interferência mental para que outra frequência consiga se manifestar. Passo 2. Deslocamento. Aqui você escolhe uma rota de foco que mais ressoe com você. 2 opções simples: a rota do coração ou a rota do terceiro olho. Se prefere a linguagem da mônada e do centro vital, direcione sua atenção ao espaço logo atrás do externo, no centro do peito. Imagine um elevador descendo do topo da cabeça até esse salão interno. Sinta a profundidade do centro. Se a linguagem do terceiro olho lhe faz mais sentido, leve sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas, como se você estivesse olhando por uma janela interna. Ambas são válidas. Escolha a que acalme e gere ressonância. Passo 3. Ressonância. Permaneça com a sensação escolhida. Não espere imagens. Às vezes a ressonância é uma pulsação, um calor, um leve som interno, uma pressão tênue. A ideia é permitir que algo no seu campo sutil comece a vibrar na mesma frequência da mônada. Não tente forçar a experiência, convide-a. Se nada aparente acontecer, isso não invalida o processo. Persistência e neutralidade importam mais do que intensidade imediata. Passo 4. A declaração. Aqui você emite, com voz calma e firme, uma sequência curta que reconhece, reivindica a autoridade e comanda. Abaixo dou modelos. Escolha um que ressoe com sua consciência. Use palavras curtas e decisivas. Pode dirigir a oração à mônada, ao seu terceiro olho ou à fonte centelha divina. Escolha um termo que não gere conflito interior. Exemplo de modelo de declaração. Mônada, eu estou aqui. Reconheço a centelha em mim. Reivindico minha autoridade. Alinho a minha vontade ao bem maior. Que a percepção seja ativada. Está feito. Outra versão, mais direta ao terceiro olho. Terceiro olho. Eu me abro. Eu assumo minha clareza. Eu comando o alinhamento. Liberte-se o que precisa libertar. Está feito. Faça essa declaração uma vez, com presença. Evite repetições mecânicas. Prefira a qualidade à quantidade. Passo 5. Soltura. Depois de declarar, libere. Soltura significa não agarrar. Volte ao estado de observador e permita que o processo siga. Não volte para pensamentos de dúvida. Se vierem, observe e deixe passar. A soltura é talvez a parte mais difícil. Nossa cultura incentiva a checar o resultado imediatamente. Em vez disso, mantenha neutralidade e continue a viver sua rotina. Anote qualquer experiência, mas não a carregue como prova inabalável. Trate-a como sinal e continue. Enquanto pratica, mantenha consciência destas orientações. Não faça nada que coloque sua segurança em risco. Se surgir muita ansiedade, interrompa a prática. Se você estiver em tratamento médico, mantenha-o. Se as experiências forem intensas a ponto de afetar sua saúde mental, procure apoio profissional. Este é um processo interior que, quando ocorre, pode provocar limpeza emocional, o que chamamos de colapso, e é necessário cuidado e suporte. Agora falemos sobre o que esperar nas horas e dias seguintes. 3 sinais fundamentais podem indicar que algo está acontecendo: colapso, eco
e neutralidade. O colapso é, como já disse, a desmontagem de padrões. Talvez velhos medos venham à tona para serem vistos e integrados. Isso pode ser desconfortável, mas é um sinal de limpeza, e não necessariamente de regressão. O eco são as sincronicidades, repetições de números, palavras, encontros que parecem responder à sua intenção. Perceba-as sem se apegar. Elas servem como confirmação, não como objetivo final. A neutralidade é o equilíbrio. Você notará uma capacidade maior de permanecer sereno diante de emoções e acontecimentos, sem apego. Haverá também o que eu chamo de desligamentos ou ataques de interferência, episódios súbitos de dúvida, esgotamento, confusão mental ou tentativas de minar a nova percepção. Em linguagem simbólica, essas interferências podem ser atribuídas aos arcontes ou a processos psicológicos de resistência. A resposta prática é sempre a mesma: observar sem reagir. Quando a dúvida vier, reconheça: esta é uma dúvida, e deixe-a passar. Não tente combatê-la com mais força de vontade. Resista com neutralidade e persistência. Se sentir que está sendo empurrado a atitudes autodestrutivas, procure apoio humano imediatamente. Há também uma tentação comum: buscar garantias externas. Pessoas que experimentam os primeiros sinais do terceiro olho podem procurar provas indiscutíveis, curas instantâneas, ganhos financeiros, sucesso imediato. Não venda essa fantasia a si mesmo. Experiências espirituais não são bilhetes de loteria. O que frequentemente acontece é uma reorientação lenta, maior sensibilidade às sincronicidades, mudanças de prioridade, transformações internas que, com o tempo, se refletem em mudanças externas. Use termos como pode indicar, sugere e possivelmente quando avaliar resultados. Antes de encerrar, quero oferecer uma pequena declaração que você pode usar ao final da prática, se sentir coerente com sua fé. Lembre-se, esta é uma formulação curta, repetível e respeitosa. Pode dirigir-se à mônada, ao terceiro olho ou à fonte, conforme sua preferência interior. Mônada, fonte. Estou aqui. Reconheço minha centelha. Assumo a autoridade que me foi dada. Que a percepção se alinhe ao bem maior. Que o que precisa ser limpo seja limpo. Eu libero. Está feito. Depois dessa declaração, solte. Volte ao mundo comum com neutralidade. Observe sem cobrar. Quero reforçar 2 pontos importantes. Primeiro, esta abordagem é uma leitura mística esotérica. Quando uso termos como mônada, demiurgo ou arcontes, estou propondo uma hipótese simbólica que pode ajudar a organizar a experiência interior. Não é um substituto da tradição religiosa oficial de ninguém. Segundo, se você estiver em tratamento médico ou psicológico, continue o tratamento. Práticas espirituais complementares podem ser úteis, mas não substituem cuidados profissionais. Ao longo dessa jornada, a comunidade importa. Ter apoio humano ajuda a ancorar experiências que podem parecer isoladoras. Por isso, mais uma vez, se essa mensagem tocou você, deixe nos comentários: meu terceiro olho está abrindo. Escreva isso como um ancoramento, um gesto simples que coloca você em contato com outros que estão passando por algo semelhante. Uma pequena rede pode fazer grande diferença quando as coisas se tornam intensas. Finalmente, lembre-se de que fé e discernimento caminham juntos. Manter humildade, responsabilidade e respeito pelas experiências dos outros é tão essencial quanto a coragem de explorar a sua própria sensibilidade. Se você praticou a sequência hoje, observe o que muda nos próximos dias. Anote sonhos, sincronicidades, emoções inesperadas. Não procure resultados imediatos. Observe padrões. E se em algum momento sentir que precisa de suporte, procure um mentor confiável, um profissional de saúde mental ou uma comunidade espiritual que respeite limites e que não transforme experiências em espetáculo. Que esta abertura seja um convite à clareza e à responsabilidade. Se o seu terceiro olho está realmente abrindo, isso pode trazer visões, insights e também limpeza. Permaneça firme, neutro e amoroso consigo mesmo. Se você quiser aprofundar, inscreva-se no canal e ative a atenção para os próximos materiais. Haverá uma meditação guiada mais longa e reflexões sobre integração prática. Inscreva-se, compartilhe com alguém que possa se beneficiar desta leitura e volte esta semana para praticarmos juntos novamente.